Bom dia, meus amigos, de 8 de julho, sexta-feira. E eu vou aproveitar agora, eu acho que toda sexta-feira vou dar esse exórdio para que você colabore com o meu canal, tá? Então lembre-se que você vai ver sempre aí logo no início assim onde você faz umas inscrições, que você tem que acompanhar 5 letrinhas aí, ó. Primeira coisa que você vai fazer, inscrever. Eu tenho visto pelos relatórios que muita gente vê o vídeo. Por exemplo, teve um vídeo aqui que teve 30 visualizações, mas dessas 30, só uma pessoa curtiu. Então tem que ter. Não é possível que você não esteja curtindo, porque eu sou um bom professor de grego, entendeu? E eu procuro ensinar, e não procuro ficar muito tempo. Às vezes fica muito tempo, mas é muito raro. Então o que você tem que fazer? Se inscreva lá, entendeu? Aí depois tem que fazer o quê? Tá ali, ó, curtir, né? Fiz até uma listinha aqui para eu mesmo esquecer, ó. Compartilhar na sua mídia, Facebook, qualquer lugar, entendeu? Fazer um comentário. Se você não tem o que falar, entendeu? Escreve lá, amém, mas já é um comentário, entendeu? E, por fim, contribuir, entendeu? Tá aí o Pix aí, ajuda a gente, entendeu? Isso não vai machucar você em nada, pode ser de R$1, não tem problema, tá? A ideia é eu perceber que eu estou tendo um feedback, estou tendo um retorno, e com isso vou fazer com que o algoritmo espalhe para mais pessoas. E eu tenho visto pessoas que me ligam, que falam, que tem sido uma bênção e tudo, pessoas que mandam Pix, muitas pessoas e tudo, mas ainda é muito mais do que o Pix, é você se inscrever, é você curtir, é você comentar, é você fazer todas essas coisas para fazer com que o sistema espalhe as notícias. Porque do contrário não vai adiantar. E às vezes eu fico revendo os meus vídeos e falo assim, puxa, que vídeo legal, foi tão bem explicado, entendeu? Então vamos fazer isso, irmãos, tá bom? Você vai estar me ajudando. Vamos lá. E nós vamos falar sobre o tema. Diz assim, veja como Jesus passeia pelos seus mais de 86 bilhões de neurônios. Tá? Vamos lá. A mulher que vem do Senhor não se precipita em ter. Examina tudo com muito discernimento. É criativa e produtiva. Em Provérbios 31:16 diz, examina a propriedade e adquire. Planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho. Tá? Ou seja, dá duro. A cada dia me impressiono com a sutileza dos pérfidos, que pervertem a verdade e são tidos como referenciais nesta sociedade morta. Agora vai imaginando como Deus vai caminhando nos seus neurônios. Traem, corrompem, dissimulam, cheios de autopiedade e ainda por cima propagam em festas suas mentes psicóticas. E tem plateia para isso, batem palma. Além de levar muitos incautos com eles, conseguem permanecer, e a nossa sociedade vai se desmoronando. Eles conseguem se permanecer camuflados sempre com um sorriso nos lábios e muitos tapinhas nas costas. Tá? Aguarde, no tempo de Deus colherão o que plantaram. Existe um ditado que eu ouvi há muito tempo, que quando um império está para cair, ele já caiu moralmente. Já parou para pensar dessas grandes nações, como que elas estão hoje? Totalmente secularizadas, onde tudo que vá contra a família, né, que tira o padrão daquilo que foi criado, homem e mulher,
tudo que Deus fez, os homens estão sinuosamente tentando mudar. Olha, irmãos, vários impérios, é só você olhar a história, entendeu? Você vai ver que toda vez que esses impérios caíram, né, se for falar aqui uma sequência, vamos falar assim, o Egito, né, ou melhor, a Suméria, depois o Egito, a Síria, a Babilônia, a Média Pérsia, né, os gregos, os romanos, todos eles, antes de caírem mesmo, por dentro, eles já estavam minados de prostituição, de promiscuidade, tudo que não presta. Você conhece algum país assim? Eu acho que todos estão assim. Irmãos, nós estamos na beira do fim. Cuidado, tá? E eles vão colher o que plantaram, tá? Agora ele diz em Provérbios 15, 28. Diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda de maldades. Você já percebeu que o evangelho, ou seja, o dinamis, a dinamite, ou o poder de Deus, ou a força de Deus que habita em você, é como o ar que você respira? Leia essas considerações, entendeu? E reflita nelas. Olha só, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Já percebeu que tem pessoas que nem falam? Porque o coração não tem nada para falar, pessoas que não têm conteúdo. Uma vez eu perguntei para uma pessoa mais nova do que eu perguntei assim: você sabe o que é uma máquina de datilografia? Ela não sabia. Aí eu falei: gente. Aí eu falei bem assim: você sabe o nome estou até esquecendo agora, das divisões, né? Na época do colonialismo português, acho que a nossa aqui era Vasco Fernandes Coutinho, se não me falha a memória, entendeu? Também a pessoa não sabia, entendeu? Eu falei: o que esse pessoal estuda na escola? Se você fizer algum número matemático assim, rapidinho, a pessoa não sabe. Estou achando isso estranho, dessa, tá? Então vamos lá. Infelizmente, se o coração está cheio de culpa, mágoa, pena de si mesmo, tá? Cheio de raiz de amargura, nem você mesmo se perdoa, pois os verdugos estão sempre te assombrando. Sua vida é um eterno lamento, e mesmo na prosperidade, tá? Ao vislumbrar uma nuvem ameaçadora, trai todos os seus princípios a favor das incertezas, seguranças da humanidade. Ao maldito Mamon, que é o símbolo do dinheiro, né? Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Chama Mamon de Senhor. Ou serve a Deus ou a Mamon. O próprio Jesus disse isso. O pedir perdão, por exemplo, tão propalado no nosso meio, né? Por nós, torna-se inválido quando não se perdoa a si mesmo. E a tendência dos que são assombrados pela cultura é tentar se livrar dela a todo custo e a todo tempo, mas sempre pela via errada, transferindo a sua culpa para o outro. É o tal dos problemas halógenos, né? Que, se não me falha a memória, foi Sócrates que falou. Halógenos quer dizer halos, quer dizer outro, tá? É outro da mesma substância. Porque héteros quer dizer outro também, só que é de outra substância, tá bom?
E quando ele fala assim, problemas halógenos, quer dizer que o outro, né, o outro ser é o meu inferno. Então a gente transfere para o outro, não, o outro é que é culpado, eu não. Esse aqui é o grande problema da humanidade. E você já percebeu como que as pessoas estão cheias de mimimi? Você não pode falar nada. Olha, ultimamente eu tenho conversado com as pessoas, eu já fiz esse comentário aqui uma vez. Eu tenho ficado assim, só no ram, e evito de dar minha opinião, a não ser que a pessoa insista mesmo, porque pode causar um mal-estar na hora, tá bom? Vamos lá. Como se esse outro fosse o responsável pelos seus próprios devaneios ou erros. Quando a pessoa culpa o outro, ela está na fase que se chama problemas, acabei de falar, halógenos, isso já está na minha cabeça, né? Tipo, o outro que é meu inferno, o outro que me faz errar. Na verdade, ela está tentando fugir da culpa que a assola. E o verdugo, né, que é aquele que vai cortar o seu pescoço, o atormenta com torturas diárias, além de atormentar, corta o pescoço também. Quem vive a vida a chorar é porque o cálice dela já transbordou e os espaços já não existem mais. O amor foi expulso, mas ela não admite isso, tá? Pelo desejo frágil da segurança. E quem pensa em morrer, na verdade, não quer morrer. Ele quer matar a culpa que incomoda tanto. De alguma coisa que a perturba, e a presença do maldito verdugo que está sempre ali, ó, te incomodando, ameaçando e torturando a todo instante. Aí você quer se livrar daquilo. Mas aí não tem jeito, né? Porque você escolheu a morte. E o que o próprio Deus falou? Se vocês tocarem na árvore do bem e do mal, vocês vão ter um encontro com a morte. Tá aí, ó. Conhecer o bem, já percebeu? Né? Fazem festas maravilhosas. Hoje eu estava vendo uma festa fazendo lá na China com vários drones, custou assim bilhões de dólares para fazer aquela festa, linda, entendeu? E parecia aves voando, coisa linda, linda. Mas depois passa, aquele bem que você sentiu ali passa. E o mal, quando vem uma doença, uma coisa assim, ou problemas pessoais vem, você tenta escapar dele, não escapa, mas cedo ou mais tarde ele vai lá e pum, em cima de você. Entendeu? O homem tá assim, ele vive correndo para lá e para cá, tentando viver uma vida melhor, tá? É uma luta invisível, talvez a vida toda, e nunca tivemos a devida, necessária ajuda. Tente ver o mundo paralelo que nos acompanha há anos, e tem gente que não acredita nisso. É uma espécie de Matrix, eu falei isso ontem. Lembra do filme Matrix? É aquilo ali. Óbvio, né? Tem muitas mentiras ali, mas é aquilo ali. Tente atravessar esta lâmina d'água. Já viu essa imagem na internet? Tem uma lâmina d'água assim na vertical, a pessoa fica em frente à lâmina d'água e ele coloca o dedo assim, ó, na lâmina, aí a mão dele entra na lâmina d'água e ele puxa. Mas se ele enfiar a mão e o corpo, a lâmina puxa ele vai para outro lugar. Entendeu? É como se fosse a divisão da Matrix. E tem gente que não acredita nisso. Entendeu? Mas existe. Se você conhecer física quântica, procurar entender, eu tenho até um vídeo aqui pequenininho que explica assim, pedacinho em pedacinho, como que ela funciona. Você vai passar a entender até mais a Bíblia, se você conhecer a física quântica, tá? Vamos lá. Você pode fazer, basta crer. Lembre-se,
entrará e sairá, achará pastagem, João 10. Outro, quem tem medo de perder o que já alcançou, na verdade, percebeu ainda que o cair é do homem, mas o levantar depende somente de Deus e não de seus próprios esforços ou da sua justiça própria. Olha, quem teve a verdadeira experiência de crer em Jesus nunca perde, pois tudo é vosso. Gente, esse versículo é maravilhoso, porque a sua vitória já foi conquistada na cruz, e não é em si mesmo, e nem em algo do presente momento. Jesus mesmo disse que está tudo consumado, está pago, tetelestai. Não existe mais notas promissórias, né? O verbo está no perfeito ali, é uma palavra que significa que a dívida que você tinha no passado, no presente, no futuro, já está tudo pago. Ninguém resiste à sua vontade. O próprio Jesus pergunta, e ao mesmo tempo, está lá em João 40, ao mesmo tempo, ele dá a resposta, dá a razão, por que aqueles judeus, com mais de 2000 anos de história, né, pelo menos do período dele para cá, né, mestres da Bíblia, né, e ainda assim não entendiam a sua palavra. E ele pergunta, se você ler na sua Bíblia lá, olha a resposta que está lá. Qual a razão porque não compreendeis a minha palavra ou a minha linguagem? Aí a resposta embaixo vem assim, porque sois incapazes. Algumas Bíblias não traduzem essa palavra incapazes, tá? Mas essa palavra incapazes ali está traduzida bem assim, adinamis, quer dizer, não poder. Se dinamis é o poder, e o dinamis é o evangelho, é o poder de Deus, ele está dizendo que a pessoa, por não ter o evangelho, as boas novas, ela não consegue entender a palavra. É simples, né? Pare e pensa agora. Você entende a palavra? Você lê a Bíblia e você entende alguma coisa? Se você não entende nada, sinto dizer, mas você não tem o dinamis, você não tem o poder. E esse poder só vem do alto. E sabe como é que você vai conseguir isso? Chega para Jesus e fala, misericórdia de mim, Jesus, que eu sou pecador, me ajuda a entender isso aí. Assim como o pastor falou lá, é difícil pra caramba, e é mesmo. Não é fácil não. Tá? Ir pro culto, ir para as quatro paredes, parece uma benção. Agora, ter a relação íntima com Jesus é que é o problema, tá? São incapazes, ou seja, não tem poder, não tem dinamis, não tem a dinamite, que por conseguinte, em Romanos 1,16 diz, né, que essa dinamis é o evangelho, sim, é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crer, conseguindo assim ouvir a minha palavra, e a palavra aí é logos, não é verbo, apesar de estar escrito verbo, né? A palavra é logos. João 8,43. Qual será o fim dessas pessoas? Salomão já dizia, quem planta vento vai colher o quê? Tempestade, né? Olha, apenas para o alvo, Jesus, pois ainda dá tempo para o grande livramento. Eu fico a imaginar o lampejo de alguém para chegar à conclusão que a vantagem não lhe pertence mais. Com certeza, ele estava diante daquele que tem o controle na mão. O controle não é seu. O controle está lá em cima. Em Eclesiastes 1,3 diz
Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem? Percebeu? Tudo em vão. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Veja como Jesus passeia pelos seus mais de 86 bilhões de neurônios. Os neurônios fazem aquela sinapse, que é passando uma energia elétrica um para o outro, fazendo altas comunicações, entendeu? E Jesus passeia por todas elas. E ele sabe direitinho o que você está pensando e o que você não está pensando. E hoje, com a tecnologia que tem, os homens também sabem o que você pensa e o que você não pensa. Entendeu? Basta ver as novas tecnologias. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.